Atos capítulo 3. Se você achou, diga amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas àqueles que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E este olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era aquele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e de assombro pelo que lhe acontecera. E pegando ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado o de Salomão. Curve sua cabeça. Pai da eternidade, nós te damos louvor por esta noite. Te agradecemos pelo privilégio de termos acesso à tua palavra, à tua orientação, o teu direcionamento. E nós queremos nos abrir para sermos edificados pela tua palavra. Nós queremos nos abrir para compreender as tuas realidades. Portanto, substitui o nosso padrão de pensamento, que possamos rasgar esse véu das nossas pré-formatações e venhamos acessar novos lugares que ainda não experimentamos em ti. Que o Senhor nos dê hoje uma capacidade exploradora, para que possamos compreender realidades que ainda não temos entendido acerca do que precisamos viver. Há segredos eternos que precisam ser revelados ao nosso coração. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para receber essas instruções de Ti. Por isso, Pai, nos edifica, nos ensina. Nós queremos compartilhar de Ti hoje a mesa. Nós queremos receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu particularmente gosto muito de Atos dos Apóstolos. Gosto porque é um livro imprevisível. Quando nós lemos todo o Velho Testamento, quando nós lemos a Antiga Aliança, nós entendemos que há uma lei permeando todas as coisas. E não existem ali elementos diferenciados que possam fazer adaptações na história. Mas quando você lê Atos dos Apóstolos, e justamente nesse momento em que Jesus já não estava mais com os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, você começa a compreender que tudo era imprevisível. Eu acredito que nós, como igreja, estejamos vivendo um tempo de muita previsibilidade. Nós já sabemos como nos comportar durante os cultos, durante as reuniões. Nós já temos praticamente um esboço pronto na nossa mente quando o pastor abre num texto que nós já lemos ou já conhecemos. Nós já sabemos mais ou menos onde ele quer chegar quando ele ministra determinada palavra. Nós, de alguma maneira, temos uma jurisprudência dentro do nosso coração, das experiências cristãs que vivenciamos, e aí nós colocamos tudo que vai acontecendo dentro dessa caixa e nós acabamos limitando a Deus. Mas eles eram surpreendidos todos os dias.
eles eram impactados a cada instante. Todas as vezes que eles se reuniam em torno do Messias, algo diferente acontecia, e eles eram impactados ou impregnados por algo que os tirava da normalidade e os fazia experimentar coisas diferentes no Senhor. Eu acredito que isso é o que nós precisamos nesses dias. Não que em Atos dos Apóstolos a lei tenha sido tirada, não é isso. Mas eles estavam experimentando um nível de graça pelo sacrifício de Jesus que eles ainda não conheciam, eles ainda não haviam experimentado. E tudo o que estava acontecendo de novo e de bom estava acontecendo à margem ou fora do templo. Quando nós lemos Jesus olhando para o templo e dizendo: olha, eu consigo desconstruir esse templo em 3 dias e depois eu consigo reconstruí-lo, as pessoas achavam que ele estava falando categoricamente de algo material ou algo físico, que literalmente ele conseguiria destruir aquele templo que era tão importante e ele destruiria posteriormente. Mas ele na verdade estava falando de uma nova espiritualidade, de uma nova proposta de acordo com o Cristo ressurreto, de um novo pensamento, de um novo comportamento, de um outro direcionamento de acordo com a palavra. Ele estava dizendo que ele não habitaria mais naquele templo cravejado de pedras preciosas, suntuoso, construído por mãos humanas, onde a religião havia impregnado todos os seus dogmas, suas regras, seus status, e que já tinha na verdade tudo milimetricamente controlado. Ele estava dizendo que agora ele se manifestaria em nós, em mim e em você, quando juntos nós pudéssemos coletivamente buscá-lo. Ele então se manifestaria através das nossas vidas, pois nós somos o templo vivo do Deus Altíssimo, nós somos a arca que carrega a sua presença, nós somos aquele onde ele escolheu habitar. Então todas as vezes que nós pensarmos em templo, hoje nós já não pensamos nessas estruturas construídas por mãos humanas, mas nós pensamos em pessoas, porque foi para elas e por elas que Cristo morreu. Então quando eu vejo Pedro e João indo para o momento da oração, a hora nona, mas do lado de fora do templo operando milagres, eu começo a entender que nós precisamos tirar os olhos daquilo que a nossa alma almeja, daquilo que a nossa alma deseja, e passarmos a compreender ou a entender aquilo que a eternidade está querendo comunicar. Quando o povo, ao comando de Josué, eles invadiram ou conquistaram aquelas planícies de Canaã ao comando do Eterno, e eles então começaram a destituir todos os gigantes que se opunham àquela conquista, aquele avanço do reino de Deus. A palavra de Deus nos diz que eles encontraram uma cidade chamada Jericó, extremamente fortificada, e Deus os deu orientações para que eles derrubassem essas muralhas, e essas muralhas vieram ao chão. Posteriormente eles foram para um lugar muito simples chamado Ai, e esse lugar era um lugar em que eles achavam que a guerra já estava ganha, mas entre eles havia Acã, que pegou alguns despojos de guerra que Deus já havia declarado amaldiçoado como anátema e escondeu debaixo de uma capa babilônica. Repita assim comigo: capa de Babel. Imagine alguém que tivesse vivido a escassez de uma vida no Egito, a escassez de uma vida sedenta, e por mais que eles tivessem experimentado as maravilhas de Deus durante o tempo de deserto, a mentalidade ainda era uma mentalidade escrava, uma mentalidade pequena, uma mentalidade que ainda estava habituada a construir tijolos. E aí agora havia sido passado para ele um comportamento diferenciado. Imagine que os chinelos cresciam juntamente com os pés, as roupas não gastavam, mas eles estavam entrando num lugar em que tinha algo diferente. Quando os olhos dele viram a capa babilônica, ele percebeu que tinha algo diferenciado e ele quis para ele.
O nosso grande problema é que nós ainda temos que tocar, temos que ver, temos que sentir, temos que perceber, porque ainda usamos os nossos sentidos almáticos para compreender as coisas espirituais, e isso nos impossibilita de recebermos revelações no Espírito. Quantos estão comigo? E eu volto a dizer aquilo que nós temos explicado sempre. Jesus, quando ele está no Getsêmani e ele transpira sangue, ele faz isso com que o seu sangue saia pelos poros na palma das mãos, pelos ouvidos, pela boca, pelo seu paladar, pelo nariz, pelos olhos, ou seja, ele transpira sangue por todos os seus sentidos. Antes de derramar sangue na cruz do Calvário, no jardim, Cristo derrama sangue, fazendo com que todas as janelas da alma, ou seja, todo o equipamento dado por Deus para perceber o mundo físico, seja agora consagrado pelo sangue. Você me entende isso profeticamente? O que ele está nos dizendo é que agora nós não podemos mais ter uma percepção humana, natural e carnal das coisas, porque a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e hostes da maldade, contra comportamentos corrompidos, contra ideologias distorcidas, contra influências totalmente negativas que permeiam a nossa vida vinda do império das trevas. E agora nós vamos precisar tocar diferente, enxergar diferente, falar diferente, se expressar diferente, se relacionar diferente, porque os nossos sentidos agora, eles não contam somente com o nível raso da alma, dos sentimentos, das emoções e dos pensamentos, mas agora conta com algo ligado à nossa intuição, a uma nova consciência, a mente de Cristo, onde nós somos ativados interiormente e passamos a ter uma leitura diferente das nossas vidas. Quando nós entendemos isso, tudo fica diferente diante dos nossos olhos. As crises, o caos, a luta, as dificuldades, elas são interpretadas num nível muito diferente daquele que nós faríamos sem o Senhor, porque agora nós temos acesso ao Espírito Santo da profecia, que nos orienta como nós devemos nos comportar em relação às questões da vida. Então, em todas as esferas da sua existência, seja no seu casamento, na educação dos seus filhos, seja na edificação da sua família, na sua vida ministerial, nos seus negócios, nos seus relacionamentos diários, você terá uma percepção no espírito aguçada, que vai fazer com que você entenda as coisas no padrão de Deus e não mais no seu, do jeito do céu e não mais do jeito da terra. Isso não quer dizer que você vai se tornar um ET. Isso não quer dizer que você vai se tornar alguém místico. Isso não quer dizer que nós vamos desenvolver uma nova religião, porque eu estou falando aqui de uma genuína e verdadeira espiritualidade, em que não está ligada a nenhum tipo de regras, dogmas, mas está conectada diretamente a uma experiência verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Foi o que aconteceu com esses dois homens. Eles tinham uma experiência verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Eles não tinham um manual de instrução, eles não tinham regras diretivas, eles não tinham um manual, uma apostila que os ensinasse agora que Jesus já não estava mais com eles. Eles não sabiam mais como iria ser ou como eles se comportariam, embora eles tivessem tido muitas horas de instrução por parte do próprio Messias, tivessem visto Jesus se manifestar como Deus na terra, tivessem visto milagres, prodígios, maravilhas, tivessem tido momentos de grandes revelações, como Pedro, por exemplo, que não foi carne nem sangue quem revelou, mas foi o Pai que estava no céu, como o próprio João, que teve um relacionamento tão íntimo com o Senhor Jesus a ponto de conseguir encostar a sua cabeça em seu peito e ouvir o seu coração. Mas todas essas coisas agora precisavam ser colocadas em prática. O que eu digo para vocês
é que muitas vezes nós somos extremamente religiosos e achamos que as coisas boas só acontecem dentro das quatro paredes do templo, e nós precisamos escancarar a nossa mente e começar a perceber que há muita coisa acontecendo à margem, muita coisa acontecendo fora das nossas expectativas, fora das nossas experiências, e que nós precisamos dilatar a nossa mente para compreender coisas novas da parte de Deus. Ser cristão não é ter um vocabulário evangeliquez, não é frequentar uma igreja com uma carteirinha de membro, não é somente ser dizimista e ofertante, não é participar ativamente de um ministério. Ser cristão é ter tido uma experiência tão sobrenatural com Cristo, a ponto de mudar as suas estruturas de dentro para fora, e você mudar completamente, não conseguindo ser mais o mesmo. E esse contato com o Espírito Santo mudou tão profundamente as suas estruturas, que você já não consegue mais ter as mesmas leituras da vida que você tinha anteriormente. Tudo fica diferente diante dos seus olhos. Repita assim comigo: ser cristão, ter uma verdadeira espiritualidade, é ter um encontro verdadeiro com Jesus. E esse encontro com Jesus fez com que esses dois homens, Pedro e João, eles tivessem realmente um contato com uma espiritualidade fora do templo. Eles estavam indo ao templo, eles não estavam desprezando a hora nona da oração, eles não estavam desprezando a qualidade de vida devocional, porque o que acontece conosco é que muitas vezes nós nos focamos na religião da não religião. Nós queremos agredir muitas vezes aqueles que têm dogmas, que têm uma cartilha, que têm trejeitos, que têm um vocabulário, que vivem enclausurados em quatro paredes, e aí, em nome de uma dita liberdade espiritual, nós fizemos coisas para agredir os outros. Não, isso não é ser livre. Muito pelo contrário. Se eu não consigo amar aquele que é diferente, se eu não consigo amar aquele que ainda não teve uma revelação, eu não posso também considerar que eu sou o dono da verdade. Eu não posso considerar que toda a revelação foi despejada sobre o meu coração. Eu não posso considerar de uma maneira orgulhosa, soberba, que agora quem tem a verdade sou eu. Não, quando eu começo a fechar o meu coração para um comportamento que, isso é religiosidade, aquilo é religiosidade, eu começo a colocar as pessoas em valas comuns, e eu perco a sensibilidade de admirar as qualidades que elas ainda carregam. Porque por detrás de toda aquela capa de religiosidade, que talvez é o que ela tenha encontrado, existe ali uma pessoa que também está buscando, nessa peregrinação espiritual, nesse desenvolvimento da jornada, um encontro verdadeiro com Deus, assim como eu e você. Nós estamos no mesmo caminho, nós estamos trilhando o mesmo rumo, nós estamos indo para o mesmo local, e nós não podemos desprezar as diferentes manifestações de Deus. O que eu considero de mais perigoso, quando o texto bíblico fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, é o fato de que muitas vezes nós declaramos demoníaco algo que é uma manifestação genuína do Espírito, e outras vezes nós declaramos como algo sobrenatural, divinal, algo que as trevas estão propondo. Então eu preciso buscar discernimento para ter uma leitura equilibrada e sensata daquilo que se apresenta diante de mim, para que eu não passe a ser uma pessoa que filtra outras pessoas, mas que entenda que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, e que não há um justo sequer, porque não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça. Então todos nós estamos debaixo do sangue de Cristo e fomos nivelados debaixo desse sangue. Portanto, eu não posso me achar melhor do que os outros. Eu não posso achar que eu estou, talvez, numa dimensão espiritual muito melhor do que os demais. Não, eu preciso entender que todos nós estamos na mesma caminhada. E essa experiência profunda, ela faz com que esses dois homens, eles caminhem em unidade. Repita assim comigo: unidade. Unidade é completamente diferente de uniformidade.
Eu não estou falando de nós robotizarmos a igreja, de nós exigirmos que todos tenham o mesmo comportamento. Quando nós despersonalizamos o povo, e aquilo que Deus estabeleceu com cada um, que é a sua identidade única e especial, acaba sendo retirado deles, porque nós queremos fazer com que as pessoas sigam uma regra específica, quando Deus, Ele é multiforme, ou seja, Deus, Ele se manifesta através da sua multiforme graça de diferentes maneiras, e Ele precisa ativar dentro de nós aquilo que nós recebemos de forma diferenciada da sua parte. Quantos me acompanham nisso? Quantos me entendem nisso? Então nós temos presentes dentro de nós, nós temos dádivas dentro de nós. Eu gosto muito de uma expressão do pastor Jefferson, quando ele expressa de que a palavra presente em inglês ela é gift, ou seja, o dom, aliás, a palavra dom em inglês ela é gift, que quer dizer presente. Isso mostra que Deus estabeleceu no nosso coração dádivas ou presentes para a humanidade. Mas isso só se torna acessível ao outro quando eu ando nesse respeito da pluralidade, quando eu ando nesse respeito da dignidade do outro, quando eu respeito a forma de manifestação e de movimentação da outra pessoa. Entretanto, quando nós não aprovamos um determinado comportamento de alguém, a nossa grande tendência é desenvolvermos uma falsa espiritualidade e usarmos a própria palavra de Deus para marcar um X nas costas daquela pessoa e dizer que aquilo que ela está promovendo não é de Deus. Não é que não seja de Deus, é que colide com aquilo que eu acredito, é que bate de frente com aquilo que eu acho que é correto. E todo aquele que tem uma manifestação diferente da minha não presta para caminhar comigo, ou pensa do meu jeito, ou age do meu jeito, ou se comporta do meu jeito, ou não serve para estar ao meu lado. Que tipo de igreja é essa, que ao invés de ser uma igreja inclusiva, é uma igreja que exclui? Que tipo de igreja é essa proposta pelo Cristo, que morre por todos de braços abertos, para que haja oportunidade para todos que acreditam e que creem poderem mudar, e que acaba dizendo que a manifestação do próprio Deus na vida do indivíduo não presta, não serve e é abortada? Nós precisamos pensar sobre isso. Será que ao invés de contribuirmos para o desenvolvimento das pessoas que estão conosco e compreendê-las no seu valor dentro do corpo de Cristo, nós estamos deletando-as da nossa vida e jogando-as fora, pelo simples fato de que elas não comungam com o nosso mesmo estilo de pensamento? É interessante, recentemente nós tivemos uma grande experiência aqui. Nós não apenas fomos visitados, mas fomos abençoados pelo ministério que movia dentro da renovação carismática. E quando nós chegamos na igreja, muitas das pessoas estavam com um sorriso meio estranho no rosto, como se, será o que vai vir dali? E é muito interessante que a adoração foi uma busca tão pura e tão singela pelo Espírito Santo que nos tocou profundamente. No outro dia, nós fizemos a caminhada, a marcha pela vida, e nesse momento nós pudemos caminhar junto com todas essas outras pessoas, e nós vimos tanto amor, nós vimos tanto respeito, vimos tanta dignidade, vimos tanto valor ao ser humano, que muitas vezes nós que achamos que somos detentores de uma verdade, não vivemos na integralidade. Então, quando nós nos fechamos, achando que agora nós temos a revelação, de que agora nós somos o ministério que está em ascensão, porque nós somos um ministério de vanguarda, nós somos uma bandeira contemporânea, tudo aquilo que Deus está falando na eternidade, nós estamos vivendo na plenitude, porque a nuvem se move e nós também nos movemos, e aí nós vamos achando que nós somos realmente os donos da razão, e isso é extremamente prejudicial, porque nós perdemos a humildade de aprender com o novo.
todos os ministérios que experimentaram visitações sobrenaturais do Espírito Santo, mas infelizmente fecharam-se em dogmas e regras e se enclausuraram dentro de 4 paredes, colocando um cadeado nas suas portas e vivendo a sua vida dentro de um gueto religioso, dentro de uma comunidade de fé extremamente fechada, não inclusiva. Essas pessoas acabaram encontrando um caminho sem volta, porque nós perdemos a humildade, perdemos a sensibilidade de perceber o que o outro tem de melhor, perdemos a capacidade de sentar na mesa e, valorizar o ser humano que está ali, e entendendo que ali há um espírito e há uma centelha de Deus, e que ali há um sopro de vida, e Deus se manifesta da forma que Ele bem entender, sem que nós tenhamos que desenhar um protótipo para que ele se encaixe ou se enquadre nas nossas formatações humanas. E com isso nós vamos nos tornando críticos, porque nós criticamos tudo aquilo que é diferente, e nós vamos criando para nós uma metodologia de vida, e nós deixamos o que Deus está fazendo para o lado de fora e abraçamos a nossa forma de enxergar a vida. Que Deus possa abrir os nossos olhos. Repita assim comigo: Senhor, abra os meus olhos. Eu quero que você abra comigo um texto importante sobre o que esse texto de Atos 3 quer nos dizer. Provérbios 14, verso 23. Quantos estão recebendo essa palavra no seu coração? Provérbios 14, 23 diz assim: em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Algumas outras traduções, ao invés de usar a palavra pobreza, usa a palavra penúria. Olhem aqui para mim. Esse texto de Provérbios é um conselho. Ele está dizendo o seguinte: olha, você que só critica, você que só fala, você que só aponta os erros, você que lista pontos negativos, e você se esconde atrás do seu espírito crítico para esconder as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas mentiras. Saiba de uma coisa: para essas palavras não há proveito algum, porque não há trabalho, só encaminha para a penúria. Deus está dizendo o seguinte: fala menos e age mais. Deus está dizendo, ao invés de criticar, desenvolva algo para aprimorar, para melhorar, porque você veio para a terra para desenvolver o ambiente em que você está. Se você é cristão e está num casamento, seu matrimônio tem que ser muito melhor do que já foi um dia. Se você é cristão e você está na caminhada, nessa peregrinação de crescimento em Deus, a educação dos seus filhos, ela precisa ser progressiva. Você precisa caminhar debaixo de revelação. Quando você está levando os seus negócios, conduzindo as suas finanças na direção da sua empresa, se você já teve alguns comportamentos antes, à medida que a palavra de Deus, ela vai gerando vida em você, essa vida vai propondo frutos que vão transformando a realidade onde você está. Então seus colaboradores, clientes, fornecedores, você mesmo, o ambiente em que você está, ele é transformado, porque você está ali para provocar uma transformação e uma mudança. Então, ao invés de criticarmos e de nos escondermos atrás das nossas críticas, nós deveríamos fazer o que nós somos chamados para fazer. Porque muitos de nós nos escondemos atrás desse espírito exclusivo, de exclusivismo, sabe? O que eu quero dizer é que muitas vezes nós achamos que o que Deus nos deu é maravilhoso, é perfeito, e nada do que sai dessa bolha merece reconhecimento. Não. Há vida fora do aquário. Há outras expressões de adoração acontecendo, capazes de nos arrancar o fôlego. Há testemunhos simples, e olha só o que eu vou dizer: há um hábito da igreja que nós perdemos de compartilhar os testemunhos.
Antigamente nós fazíamos rodas e as pessoas falavam de coisas simples que aconteciam do dia a dia, rotineiras, desde um bebê que estava com febre e a mãe e o pai colocaram as mãos e aquele bebê, ele de uma forma sobrenatural, sem qualquer tipo de antitérmico, a febre baixou e a criança melhorou. No outro dia a criança estava brincando, até de repente uma causa na justiça que seria inviável, impraticável, porque talvez não tivesse portas, mas Deus vem com o seu juízo e causa algo sobrenatural, escancar essa porta de bênção. E aí nós iríamos crescendo. É nesse tipo de fala que há edificação, nesse tipo de fala há desenvolvimento. Não quando nós levantamos um espírito crítico e religioso e acabamos cortando cabeças porque nós achamos que essas pessoas não servem para caminhar conosco. Agora a palavra penúria, repita comigo, penúria. A pessoa que fala, mas ela não faz, ela acaba trazendo esse espírito de penúria para a sua vida. E esse espírito de penúria, ele leva você a viver uma miséria extrema. E quando eu falo miséria, eu não estou falando somente miséria financeira, eu estou falando miséria emocional, miséria espiritual. Há pessoas que você conversa que é pedante, mentalidade mendiga, sabe? Não desenvolveram uma plenitude em Deus, porque escolheram por orgulho, por presunção, levar esse tipo de vida. E obviamente quando você não libera a gratidão, você não atrai a provisão, porque a gratidão ela libera a provisão. E se essa pessoa ela tem esse estilo de vida, ela vai vivendo com a falta do necessário, porque daí começam a se fechar portas e ela começa a experimentar uma pobreza de vida. E quando eu falo pobreza de vida, é não ser uma pessoa aberta a relacionamentos saudáveis e equilibrados, a não ser aberta a um futuro promissor, a não ser aberto a revelações e a fé, a não ser aberto a um desenvolvimento provocado pelo Espírito Santo, a não ser aberto a um crescimento, sabe, ao novo de Deus. E nós precisamos entrar nesse lugar. Pedro e João estavam vivendo uma fase extremamente produtiva. Repita assim comigo, frutificação. Eles estavam operando milagres agora em nome de Jesus. As maravilhas estavam os seguindo. Os prodígios estavam acontecendo nos seus ministérios. E o mais interessante, tudo isso estava acontecendo do lado de fora do templo. Repita assim comigo, do lado de fora. Nós achamos que as coisas só vão acontecer aqui dentro. Não. Aqui dentro é um QG. Aqui dentro é uma embaixada. Aqui dentro é um momento de você ser edificado, de você entender em que situação você se encontra e promover transformações interiores que vão mudar o curso da sua vida. Mas quando você sai dessa porta para fora, você precisa fazer algo com aquilo que você recebeu. É o que Pedro e João estavam fazendo. Pedro e João receberam algo de Cristo. E agora eles não estavam desvalorizando, não estavam jogando na lata do lixo, eles não estavam sendo presunçosos, acreditando neles mesmos, mas não, eles estavam entendendo que eles eram vasos de barro e que carregavam algo mais excelente. Eles estavam entendendo que maior é o que estava neles do que aquilo que estava no mundo, e que aquilo que eles carregavam poderia transformar vidas, e todos aqueles que eles se conectavam eram mudados e transformados, porque não se tratava apenas de um comportamento ou de palavras, mas se tratava de um relacionamento numa esfera espiritual com o Espírito da verdade, que pode provocar situações sobrenaturais e mudar circunstâncias. É disso que eu estou falando, de uma vida que funciona. E olha só que interessante, quando eles estão chegando, uma das coisas mais tremendas é que eles olham para aquele coxo e eles dizem assim: olhe para nós. Pedro não diz olha para mim. Pedro diz olhe para nós.
Porque quando eu tenho um contato com o Cristo ressurreto, quando eu tenho uma identidade corporativa, colaborativa, plural, eu não vivo mais na minha individualidade. Há duas palavras que foram riscadas do vocabulário de Cristo. Uma delas se chama o indivíduo e outra se chama a propriedade privada. Tudo que está ligado a mim, para mim, comigo, da minha forma, do meu jeito, não funciona em relação ao corpo. Ou você submete a todos, ou você se compromete com todos e passa a entender que o que Deus te deu só tem finalidade quando é para o outro, ou você tem uma vida cristã frustrante, porque é medíocre recebermos algo e acharmos que é por merecimento, recebermos algo e achar porque nós somos especiais, porque nós somos os caras. Não, tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós tem uma única finalidade: abençoar o próximo. Se está com você, vai morrer com você. Precisa criar fluência para que o outro seja abençoado. Nós precisamos nos integrar uns aos outros. Por que eu falo sobre o indivíduo? Porque eles dizem assim: olha, olhe para nós, e depois eles dizem: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, ou nós te damos. Ou seja, é muito interessante isso, que eles não levam nada para o campo pessoal, e tudo que eles têm à disposição é dado em favor do próximo. Nós ainda estamos pensando muito em nós mesmos. Repita assim comigo: olhe para nós. Nós precisamos estar do lado de fora do templo e ter a coragem das pessoas dizerem: olhe para nós. Sabe de uma coisa? Durante muito tempo eu escutei pastores nas plataformas dizerem assim: olha, eu sou imperfeito, eu sou limitado, eu sou falho, portanto não olha para mim, olha para Deus. Esse discurso está correto? É óbvio que está. Só que eu não posso transferir a responsabilidade para Deus, que é minha. Se o mundo está esperando santidade, integridade, comportamentos que venham realmente mostrar a vida de Cristo através do nosso dia a dia, eu não posso mais transferir para Deus a responsabilidade que é minha, porque afinal de contas, se eu estou conectado a Ele, Ele precisa emanar através de mim. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque vem entrando o Rei da Glória. Ou seja, eu sou um duto, um canal, um cano que precisa ser desobstruído do meu próprio eu, para que a glória de Deus venha irradiar através da minha vida. E isso não pode acontecer somente aqui dentro, porque ser crente aqui dentro é muito, muito fácil. Nós precisamos levar esse comportamento para além das esferas evangélicas, religiosas. E é muito interessante isso. Eu quero voltar a falar sobre isso, porque é algo que tem incomodado o meu coração. Olha que coisa interessante, muitas vezes a gente tem um discurso: porque eu saí da Babilônia, porque eu saí da religiosidade, porque eu não vivo mais naqueles dogmas, naquela prisão, porque hoje eu posso fazer aquilo, eu posso fazer isso. Discurso medíocre, discurso pequeno, porque nós acabamos de criar uma nova religião, aquela que pode tudo e que condena o outro. É religião igual. É religião igual. E talvez funcione aqui dentro para manipular a massa, mas não funciona lá fora, onde precisa acontecer. E uma das coisas importantes desse texto é que talvez aquele homem não tivesse uma referência correta. Repita assim comigo: o mundo carece de verdadeiras referências. Não de discursos, mas de boas referências.
E o mundo está esperando, ele tem uma expectativa. Nós acabamos de cantar que toda a criação aguarda, ansiosa, a manifestação dos filhos. Ou seja, há um gemido, há um clamor em todas as áreas da sociedade por pessoas cheias do Espírito Santo e que se dispuseram a viver a plenitude do propósito e causar uma transformação, uma mutação, uma catarse no lugar em que estão inseridos. Quantos me acompanham nisso? E aí a gente vê que esse homem ele precisa saber em quem se espelhar. Por quê? Porque na verdade, quando eles perguntam assim para ele, o que eles poderiam fazer para mudar a vida dele? E aí a resposta dele é clara, pastor Lapa. Ele diz: vocês podem me dar algumas esmolas. Por quê? Porque a mentalidade do mundo ainda é uma mentalidade escrava. E nós queremos lidar com o mundo com a mesma mentalidade pedinte. Agora, quando nós estamos saindo para fora das quatro paredes do templo, estamos indo à margem, nós não podemos ir com a mentalidade escrava e pedinte, precisamos ir com uma mentalidade o quê? Provedora. Para mudar o padrão mental das pessoas. Porque elas ainda estão vivendo com uma mentalidade egípcia, escrava, faraônica, de reproduzir quadros adoecidos de vida. Então ele achava que a única coisa que aqueles dois homens poderiam fazer era justamente lhe dar esmolas. E eles disseram: olha, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos nós te damos. Mas olha que coisa interessante isso aqui. Deus sempre vai nos dar algo para resolver a causa, nunca resolver a consequência. O problema é que a gente vem para a igreja querendo mudar, mas a gente não quer ser transformado. A gente quer melhorar de vida, dar uma arrumadinha, mudar a maneira de vestir, de falar, colocar a Bíblia debaixo do braço, ter uma carteira de membro, mas isso não vai mudar a minha vida. Eu preciso ser transformado de dentro para fora. Essa é a verdadeira espiritualidade que Cristo propõe. Uma mudança genuína, não algo que apenas, dê uma arrumada, uma enfeitada por fora. Ele quer que a gente seja alterado interiormente, mudado interiormente. Ele age exatamente na causa. Então o que ele faz? Ele tira aquele coxo daquela condição de vida mendigante e adoecida. O problema é que nós estamos ainda no paliativo, estamos no água com açúcar, estamos no alternativo. A gente só lida com as consequências, a gente não mergulha na causa, a gente não resolve a raiz do problema, a gente não vai aonde tem que ir para tirar de lá a situação. E Deus quer nos usar justamente para isso. Mas é um comportamento secularizado. As pessoas hoje, elas querem anestesia para alívio imediato. E elas vêm para a igreja com essa fome e essa sede de tratar as suas necessidades superficiais. E aí o que nós fizemos como líderes? Muitas vezes nós temos um discurso de cócegas emocionais, de massagem no ego, de um culto terapêutico que só vai tocar superficialmente, de forma rasa nas emoções, mas que não vai mergulhar na raiz e na causa do problema, e vai fazer com que o indivíduo tenha um encontro com um Deus verdadeiro, e ele realmente tenha um verdadeiro e genuíno arrependimento, e que ele mude a vida dele de uma forma verdadeira. As nossas palavras precisam tirar a pessoa de lugares, de cativeiros em que elas estão presas por anos. Mas como nós vamos levar essas pessoas a esses lugares se nós não estamos nesses lugares? Se isso não é uma verdade experimental para as nossas vidas, como nós vamos conduzir as outras pessoas? E aí,
ele estava à porta formosa. Repita comigo, a porta formosa. Muitas pessoas já ministraram esse texto dizendo que a porta formosa é Jesus. Mas para mim a porta formosa nesse contexto representa o legalismo religioso da época, que deixava as pessoas que tinham problemas físicos para o lado de fora, porque elas não eram merecedoras de estarem naquele ambiente. Então leprosos, mulheres como a mulher do fluxo de sangue, coxos, defeituosos, todos eles eram expurgados, eles eram colocados para o lado de fora, porque ali só poderiam entrar pessoas perfeitas. Incrível, nós queremos nos comparar tanto com Pedro e com João, outras vezes nós queremos nos comparar com o próprio coxo que precisa de um milagre, mas muitos de nós somos aqueles religiosos que estavam lá dentro do templo e que ficaram impactados quando viram aquele coxo andando e tendo acesso às verdades do reino de Deus. Muitas vezes nós somos aqueles legalistas que impedem as pessoas de se achegarem, que impedem as pessoas de se aproximarem, que não inclui as outras pessoas nisso que se chama o corpo de Cristo, por conta das diferenças. Nós precisamos ter um comportamento diferente como igreja, porque talvez nós sejamos esses que ficaram assustados. Meu Deus, mas não é aquele coxo? O que ele está fazendo aqui dentro? Ele pede esmola há anos lá na frente. Ele não pode estar aqui com a gente. Muitas vezes nós temos esse discurso. Isso acontece principalmente nos cultos de ceia. Mas aquele lá não é aquele que deve para o outro. Aquela não foi aquela que roubou o marido daquela. Nós queremos definir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Nós queremos definir quem está certo e quem está errado. Nós queremos definir quem pode e quem não pode, e nós criamos as nossas regras. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o evangelho de Cristo, ele não é um evangelho de regras, é um evangelho de afeto, se chama amor. Quem vai promover a mudança, a transformação é o Senhor, e todos nós estamos caminhando lado a lado para o mesmo lugar. Se você começar a ler Atos dos Apóstolos no início, você vai ver isso, que eles eram com a mesma mente e o mesmo coração. Ou seja, embora eles fossem tão diferentes, existiam pessoas de todos os lugares. Quando você vê Pentecostes, por exemplo, aquela questão da variedade das línguas, você vê que existe ali uma pluralidade acontecendo, e de repente nesse lugar de tanta diferença, você encontra algo que os une, que é a busca pela presença do Espírito, a busca pela necessidade de mudança, a busca pela transformação verdadeira, a busca por uma experiência com Cristo, a busca por ser tocado pelo Espírito, a busca de não ser mais um culto, de não ser mais uma reunião, de algo diferente acontecer no meu coração e eu realmente ser mudado e transformado. Essa busca é que tem que nos ligar. Repita assim comigo: eu preciso viver a verdadeira espiritualidade do lado de fora. Agora é interessante que todos os dias, ele disse, todos os dias ele era levado por alguém à porta formosa. É disso que eu falo. Se aquele pastor não está, que eu gosto tanto de ouvir, então a palavra não funcionou. Se aquele grupo de louvor que eu aprecio tanto não estiver, então a adoração não subiu. Se aquela pessoa que deveria me aconselhar, porque eu acho ela fabulosa, fantástica, mas mandaram outra, bom, eu já sei que Deus não vai operar nada, porque aquela pessoa já não me inspira tanto a estar naquele lugar. Nós limitamos o agir de Deus por conta de que nós necessitamos de muletas espirituais para chegar a Deus. Nós queremos sempre que alguém nos conduza para o coração do Pai. Nós queremos que alguém sempre nos leve pela mão ao lugar da transformação.
Nós queremos sempre que alguém nos dê babador, chupeta e mamadeira. Nós queremos sempre ser adulado nas nossas emoções, agradado nos nossos sentimentos. E nisso nós não vamos amadurecendo, nós não vamos crescendo, porque nós vamos fugindo das coisas que nos confrontam, dos conflitos que nos desenvolvem, das situações que precisam nos amadurecer. E nós vamos sendo conduzidos por pessoas, e aí nós vamos levando uma vida o quê? Ritualística, cerimonialista, de repetição. Não tem uma novidade de vida, não tem a prática do novo, não tem a revelação de uma nova diretriz de Deus para a sua vida. Você faz sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Isso é cansativo, é pedante e é frustrante, porque Deus quer te surpreender. E sabe o que eu falo aqui sobre ser conduzido todos os dias? É que nós sempre queremos a mão de um pastor na nossa cabeça, nós sempre queremos uma oração mágica de libertação, nós sempre queremos uma apostila que nos ensine como fazer as coisas, porque nós não vamos direto a Deus. Olha só, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o Senhor. O véu do templo foi rasgado para que você tivesse livre acesso. Não espere por mim, não espere por ninguém. Tenha fome, tenha sede, tenha iniciativa, tenha determinação, mergulhe nele. Não adianta você chamar de verdadeira espiritualidade um culto de domingo, porque quando chega na segunda, até o outro domingo você nem pega nas páginas da Bíblia, você não tira nem 15 minutos de oração, você não tem um relacionamento com o Espírito Santo, você está vivendo de experiências emprestadas, você fica alegre quando os outros testemunham, mas você mesmo não tem os seus próprios testemunhos. O que está acontecendo? Tem algo errado na sua vida, você precisa ter as suas próprias experiências. Pare de usar bengalas emocionais e espirituais para ir a Deus. Aleluia. Para ser conduzido a esse lugar. Qual foi a parte que nós não entendemos? Que é aberto para todos que querem, todos que desejam, todos que anseiam. Por isso que nós não conseguimos mudar de vida, porque nós temos expectativas em pessoas. Aqui diz que desde o ventre ele era coxo, ou seja, ele nasceu desse jeito. Sabe o que acontece conosco? É que nós ainda somos escravos da nossa formação. Repita assim comigo: formação. Eu não vou cansar de falar isso com vocês até vocês entenderem sobre alma vivente e sobre espírito vivificante. Não vou cansar de falar, porque nós ainda estamos trabalhando de acordo com a alma vivente. Nós estamos sendo alimentados pelos nossos traumas, estamos sendo alimentados pelos nossos medos, pelas nossas frustrações, que estão ligadas a quê? As nossas experiências familiares, as nossas experiências de vida, as nossas dores. Nós estamos o quê? Alimentando esses cativeiros. Ao invés de aceitar e receber Jesus e aceitar a liberdade que Ele propõe, eu ainda continuo colocando mais cadeados nas minhas algemas, mais cadeados nas minhas pernas, nos grilhões, continuo colocando mais cadeado nas mordaças. Ou seja, eu vou me enrolando cada vez mais com os meus achismos. E aí passa 300 vezes por cura interior e libertação, faz 900 escolas do mesmo tema, passa horas de atendimento quando não dá certo com uma, porque uma confronta, vai na sala do outro, porque o outro adula, e assim vai passando ano e ano e a pessoa não muda de vida, porque ela não quer sair desse lugar. Ela quer permanecer nesse lugar, porque desde o ventre ela se acostumou com a alma vivente. Ela perdeu a função motora
motora emocional. Ela não consegue mais ter iniciativa para sair desse lugar. Ela se tornou um cristão inerte, um cristão imóvel. Ela está vivendo uma paralisia espiritual, num estado vegetativo de vida. Ela recebe o que os outros dão, mas ela não consegue mais ir buscar, porque pelo peso emocional do passado, ela se tornou incapaz de lidar com a vida, de enfrentar o novo. E aí ela só vem para a igreja, recebe oração e volta para casa. Vem para a igreja, recebe oração e volta para casa. E os anos se passam e essa pessoa nunca sai desse quadro de reprovação. Quando é para fazer tudo novo, tudo diferente, ela está tão presa à alma vivente, às experiências do passado, que ela não consegue se renovar. Ela não consegue experimentar o novo de Deus. É justamente nessa área que a cura interior e libertação entra, para ajudar essa pessoa a ter clareza de onde ela se encontra e para onde ela tem que ir, e pedir para o Espírito Santo a retirar desses lugares que sozinha ela não consegue. Mas tem gente que já virou viciado em gabinete terapêutico pastoral. E o pior, tem muita gente querendo mudança de verdade. Tem testemunhos lindos. Quem trabalha na área de cura e libertação, as pastoras aqui da igreja, os pastores, pode perguntar para eles. Eles vão contar coisas sobrenaturais que acontecem dentro dos gabinetes. Mas tem outros que só ocupam o horário de quem quer. Só entopem as salas porque mudança não quer. Porque acostumou desde o ventre. As palavras lá de trás das falsas profecias ainda ecoam na sua mente. A sua formação ainda o adoece. E ao invés de entrar em Deus e buscar uma transformação, uma mudança, não faz isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: estar inútil é diferente de ser inútil. Repita isso comigo: estar inútil é diferente de ser inútil. Sabe, uma das coisas mais fantásticas para mim são as Paralimpíadas. Quando você vê pessoas com necessidades especiais superando seus próprios limites, enquanto há muitas pessoas dentro de um padrão social chamadas de normais, não conseguindo colocar um ponto final em determinadas áreas da sua vida, vivendo de vírgula. O tempo passa e a pessoa fica enrolando naquela situação, não resolve aquela situação, mas quando você vê aquelas pessoas muitas vezes sem perna, sem braço, sabe? Muitas vezes com adaptações, com tecnologia, né? Fazendo coisas surpreendentes. Por isso que eu digo, estar inútil não quer dizer que você seja inútil. Há um propósito estabelecido na sua vida e você achou um jeito de entrar num lugar chamado a zona de conforto. Volto a dizer para vocês, eu fico bravo com essa expressão. Eu não sei quem inventou. O dia que eu souber, eu vou ter que ter uma conversa com essa pessoa, porque zona de conforto para mim é um lugar de férias, onde você vai para se divertir. Zona de conforto não é um lugar que você se transforma num paralítico espiritual, num vegetal emocional, e você fica de braços cruzados esperando a vida acontecer, sendo que Deus estabeleceu dentro de você dons, talentos, capacidade para serem ativadas, para transformar a sua vida, e você ainda continua nesse lugar. Meu irmão, isso não é uma ministração motivacional, isso não é uma ministração de empoderamento emocional, isso é para que você entenda que o que você carrega é maior do que você, aquilo que você carrega é maior do que a sua história. Você precisa usar o que Deus estabeleceu e imprimiu no seu espírito para transformar a sua vida e sair desse lugar. Não chama esse lugar de zona de conforto. Você está encostado no barranco, não é assim como é que é a história? Até que o mundo se acabe. Quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Isso, quer que o mundo acabe num barranco para morrer encostado. Obrigado, Renan, dono da frase. Não é o dono da frase, mas a repetiu.
O Renan é assessor para frases de efeito. Queridos, essa é a grande diferença de uma ministração motivacional e de uma palavra profética. Porque uma pregação motivacional, ela vai falar a sua alma, ela vai falar a sua mente. Uma profecia, ela vai dilatar o seu espírito para que você enxergue novas possibilidades na jornada com Deus. Ela vai te trazer clareza de propósito. Essa é a grande diferença. Então volto a dizer, pessoas inválidas muitas vezes quebram limites. Um dia desses eu li uma coisa muito interessante e eu gosto muito de compartilhar essas coisas. Eu e o Arthur, a gente tem o hábito de assistir National Geographic, esses canais de nerd, né? Gente meio geek assim, que gosta dessas coisas de ficção científica e de ciências e tudo mais. E aí a gente estava assistindo e lá tinha uma espécie de um documentário falando sobre o besouro, né? E lá dizia o seguinte, que a aerodinâmica do besouro, muito parecida com a minha, aliás, o impedia de voar, né? Mas ele voa. Mas ele voa. Talvez a gente esteja... É porque talvez ninguém nunca tenha dito para o besouro que ele não podia, né? E talvez você ainda esteja acreditando nas mentiras que disseram a seu respeito. Por isso que você não sai do lugar. Amém. Porque você acreditou na mentira do diabo. Você acreditou no laço do capeta. Você acreditou nas suas experiências frustrantes. E ao invés de ser aliviado da bagagem e lançar na cruz todo o seu peso, você ainda continua se alimentando dessas dores. E isso vai te trazer bengalas espirituais. Repita assim comigo, bengalas espirituais. Então muitas vezes nós estamos, repita comigo, acomodados. Porque desde o ventre nós recebemos uma palavra daquele jeito. Gente, tem uma coisa muito interessante. É uma pena que não tenha ninguém da minha família aqui hoje para falar sobre isso. Mas eu, na minha família, eu tinha um apelido. A minha mãe me teve com 44 anos, né? E hoje, uma mulher de 55, de 60 anos é uma jovem senhora, né? Por conta, né, de vários aspectos da vida moderna. Mas naquela época, com 30 anos, já mudava até a roupa. E ficar grávida com 44 anos era um absurdo. Então a minha mãe escondeu a gravidez com um vestido largo praticamente os 9 meses. Ninguém sabia. E aí nasce o Jackson lá, que na verdade ela achava que era a menopausa. Quando ela foi fazer o exame, o médico disse: a senhora volta aqui daqui a 9 meses e a gente tira a menopausa para a senhora. E a menopausa está aqui, né? Falando para vocês hoje. Mas o fato é que eu nasci com uma diferença enorme dos meus irmãos. A minha irmã mais velha tem 62, a outra tem 60 e o outro tem 58, depois vem eu com 40. Então chegava dia das crianças, ao invés de pedir brinquedo, eu pedia livro. Para uma família que não tinha estudado nem o 4º ano, esse menino é doente. Ele tem problema, né? Naquela época não tinha pano americano. Lembra esses americanos de colocar na mesa? Eu pedia para minha mãe botar um pano de louça. E também eu pedia, lá em casa só se comia de colher. A gente morava num sítio no meio da cidade, porque já tinha várias casas, e a nossa casa tinha granja, tinha cabra, tinha cavalo, tinha vaca. Meu pai ainda achava que morava tipo no quilômetro 12 e a gente morava perto do Dom Bosco. E que são 2 bairros aqui da cidade. Então a gente achava que, né, a minha realidade era aquela. E aí a gente só comia de colher em casa. Eu fui o primeiro a pedir para minha mãe: mãe, dá para você comprar um jogo de garfo e faca? Para quê? Para a gente poder comer, né? E eu era criança, eu lembro de pedir para comprar jogo de garfo e faca. E aí o meu apelido em casa virou O Estranho. O Estranho, né? Estranho. E eu cresci com essa palavra, o estranho, né? Então eu achava que eu tinha descido de OVNI, né? E eu vivi essa experiência de vida durante muito tempo. Então imagina, né? Cada coisa que acontecia diferente, eles iam me perguntar. Eu lembro da minha mãe, idosa, chegar para mim e falar assim: Jackson, deixa a mãe te perguntar uma coisa. Fala, meu filho. Fala, mãe. Meu filho, o que é internet?
quando estava começando a internet. Então tudo que era novo, eles iam perguntar para mim. E aí quando eu fui fazer faculdade, né, eu falei assim, olha, eu passei no vestibular. Eles olharam para mim e disseram, o que é isso? Não, eu vou fazer faculdade. Tá, faculdade? Mas aonde? Na FEPEV, né, na Univale. Eu disse, meu filho, a gente não tem condições. Eu disse, mãe, eu vou trabalhar durante o dia e eu pago à noite. E assim a gente vai fazer. Então eu tive que ir explicando. E eu nasci, né, O Estranho no Ninho. Parece filme de suspense. E eu nasci muito dentro dessa realidade. Então, às vezes a gente vem de um padrão de acomodação. E a gente não arrisca fazer coisas diferentes, porque aquelas palavras que foram liberadas sobre nós ainda ecoam. Eu ainda continuo estranho, eu sei, mas um estranho legal, né? Então, é uma coisa que vai acontecendo na vida da gente. Nós precisamos sair de determinados lugares. A segunda palavra, que é a bengala espiritual, repita comigo, justificação. Aí eu gosto de usar a frase célebre do meu apóstolo Luiz, né? Que ele diz que quem é bom de dar desculpa, né, de justificativa, não é bom de resultado. Então muitas vezes na nossa vida a gente coloca, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, eu não posso, e aí eu não posso. Eu não estou dizendo que você não precisa fazer um exercício de foco. Repita assim comigo, eu preciso aprender a dizer não. Então às vezes o não posso hoje para você é mais necessário do que para quem não diz. Porque nós temos às vezes dificuldade de dizer não, porque Deus estabeleceu sobre você um propósito e você não consegue nem sair do lugar que você está, porque você diz sim para todo mundo e não vive o que Deus tem para você. Você fica apagando incêndio, descascando abacaxi e pepino e não faz o que Deus te chamou para fazer. Fica envolvido de forma ativista com coisas que não são o propósito, e Deus está dizendo, está na hora de você sair daí. Então quando a gente se justifica, eu estou falando no fato de quando você tem consciência daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, Deus colocou dentro de você um propósito estabelecido para aquilo, dons, talentos, recurso, capacidade, e você ainda continua de braços cruzados, dando satisfação e justificativa. Terceiro, repita assim comigo, incredulidade. É a terceira muleta, porque muitas vezes nós também somos incrédulos. Nós frequentamos uma igreja, levantamos a mão durante o louvor e adoração, participamos de uma vida devocional, mergulhamos na palavra de Deus, mas nós não acreditamos que aquilo pode ser uma verdade para as nossas vidas. A gente chega ao ponto de orar pelas outras pessoas e aquilo ser uma verdade para os outros, mas não é uma verdade para a gente. A gente tenta sarar o outro enquanto a gente está doente, a gente tenta curar o outro enquanto a gente está enfermo. Então está na hora de a gente ter fé suficiente para que essa mudança seja de dentro para fora. Quarta, repita comigo, frustração. Sabe, frustração para mim é o medo disfarçado de desculpa. Então, aquela moça que foi enganada pelo príncipe encantado, quando ela achava que o cara era maravilhoso, que viria no cavalo branco, e o cara na verdade era um safado, passou a perna, fez muita coisa, e aí abandona ela. Ela decide então agora viver para Jesus. Aí ela cria uma falsa espiritualidade, a noviça rebelde, né? E ela não quer mais casar, homem para quê? Mas na verdade ali dentro tem uma dor que não foi curada, por conta de uma frustração de um relacionamento que não deu certo. Isso não quer dizer que ela não possa ser feliz, que ela não possa tentar novamente. Então, nós muitas vezes limitamos as novas possibilidades de Deus, as infinitas oportunidades que Deus dá, porque nós encaixotamos as coisas. E o último, repita assim comigo, conformismo. Então eu me acomodo mesmo no cativeiro da passividade e eu não quero mais mudar de vida. Então nós precisamos entrar em contato com esse algo que nos tira dessa condição. Repita assim comigo, eu preciso escolher sair dessa condição. E aí eu quero dizer uma coisa para você, eu não estou falando de oportunidade, eu estou falando de viver a verdade. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso, eu não estou falando de uma mera oportunidade,
Eu estou falando de você viver a verdade. Olha aqui para mim. Nem sempre as boas oportunidades que aparecem diante de você são a verdade de Deus para a sua vida. Nem sempre as boas possibilidades que se escancaram diante de você são ligadas e conectadas ao propósito que o Senhor estabeleceu sobre você. Por isso que é tão importante você buscar discernimento e revelação, não só conhecimento, porque às vezes agrada aos nossos olhos, volto a dizer da capa babilônica e dos nossos sentidos naturais, às vezes agrada a nossa vida, mas é a esmola, não vai mudar nada. Às vezes agrada a minha vida, porque é prata e ouro, mas não vai me tirar da condição da coxidão espiritual, eu não vou sair da paralisia emocional, eu não vou mudar, porque aquilo não vai me ajudar a nada, é só para passar tempo, não está ligado ao propósito de Deus, é carência, é necessidade, é religião, é alma, é casca, é palha, não é uma verdadeira espiritualidade. E aí a Bíblia diz que esse homem, ele se colocou em pé. Repita assim comigo: posição. Eu acho que eu já contei aqui para vocês. Um dia desses, a Josi estava com a coluna fora do lugar, num desespero de dor, e aí eu liguei para o Edson, e aí eu disse assim: Edson, por favor, dá uma ajuda para a gente, porque a Josi está com uma dor terrível, eu preciso da tua ajuda. E a gente foi lá para o Edson colocar a coluna da Josi para o lugar, ele é quiropraxista. E aí quando a gente chegou lá, o Edson tinha ganho um papagaio, na verdade apareceu lá na casa dele um papagaio, e o papagaio ficou 2 semanas sem falar. E aí quando a gente estava lá na maca fazendo a massagem, daqui a pouco eu escutei um ai. Eu disse: ô Edson, tu tem outra sala de massagem aqui do lado? Ele assim: não, é meu papagaio. O papagaio aprendeu a gritar o grito dos pacientes, né? Dos clientes. Então ele estava gritando sem parar, porque ele estava copiando o grito dos pacientes. Mas isso eu estou falando para você imaginar o quanto dói colocar a coluna no lugar. Aquela mulher que estava há 18 anos encurvada e que foi encontrada por Jesus na sinagoga, naquele ambiente de religião, ela deve ter sentido muita dor para ter se colocado em pé, porque na verdade ela estava há 18 anos, repita assim comigo: 18. Dentro da gematria, da numerologia profética, os rabinos dizem que o número 10, ele representa a casa da plenitude, daquilo que é integral. E o número 8 é o número daquilo que é um novo ciclo ou uma nova temporada gerada para a eternidade. Ou seja, essa mulher estava perdendo 2 coisas: plenitude e propósito. E naquele dia ela foi regenerada e ela foi colocada no lugar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos colocar em pé. Sabe o que isso significa? A gente se alinhar, né? Existe uma frase antiga que o meu pai de 85 anos diz: quando a gente está meio maleixo, ele diz assim: te apruma, né? Então a gente precisa o quê? Se alinhar. E esse alinhamento dói, porque Deus vai mexer em áreas infeccionadas, Deus vai mexer em áreas que estão machucadas, vai dar uma sensação estranha, mas está colocando no lugar. Põe-te em pé. E isso fala de nós não nos movermos numa fé emocional, mas numa fé sobrenatural, porque ali ele só tinha uma palavra. Repita assim comigo: palavra. E aí diz que ele se colocou em pé e saltou. Repita assim comigo: saltar. Isso significa buscar com vontade, buscar com fome, buscar com sede, buscar com vontade. Às vezes eu vejo os cultos muito reativos, muito passivos, as pessoas de braços cruzados esperando algo daqui para lá, quando na verdade culto é algo em que nós nos reunimos num ajuntamento solene para todos nós, tanto os que estão aqui quanto os que estão ali, buscarem de forma sedenta e faminta pela presença de Deus. Então não se trata de
de você receber uma palavra e mudar de vida. Se trata de você gerar no seu coração a expectativa, que é o combustível da fé. E isso vai ser o suficiente para fazer você saltar. Porque você precisa pegar uma palavra como essa e amanhã, na segunda-feira, quando você acordar, colocar ela em prática. Sabe por quê? Porque nós somos leões espirituais no domingo à noite, mas nós somos gatinhos emocionais na segunda. Então, quando a gente está recebendo a palavra, a gente está cheio da fé, está cheio da unção. Mas quando o primeiro problema acontece, a gente recua. E quando nós deveríamos, na verdade, avançar. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, né? Olha só que interessante isso. Quando eu era criança e que aconteciam as brigas lá em casa e que todo mundo virava a mesa naqueles cultos de almoço de domingo. A minha casa sempre foi uma casa de muita guerra, né? Nós tínhamos um irmão que era viciado em drogas. E aí chegava naquela macarronada de domingo, né? Aquela galinha assada, macarrão, farofa. Ou coisa difícil falar de comida numa hora dessa, né? Você tá doido para voltar para casa e requentar o do meio-dia. Mas assim, a gente virava mesa. Era quadro nas costas de um, cadeira na cabeça de outro. E daqui a pouco a polícia já estava na frente de casa. E aí imagina o estranho no meio de tudo isso, né? O que o estranho fazia? O estranho ia para o quarto, né? O estranho ia para o quarto. E aí eu me trancava lá no quarto. Ficava lá no quarto. E quando eu tive um quadro depressivo há anos atrás, eu me enclausurei no quarto. Era o lugar que eu corria. Fecha as persianas, fecha a cortina, tranca a porta, fica tudo em silêncio e me deixa aqui. Até tudo passar lá fora, eu vou ficar aqui. E era assim que eu respondia. Até que um dia eu perguntei: Senhor, onde é que eu estou preso? Onde é que eu estou trancado? E aí o Senhor me fez lembrar de que quando eu era criança, quando acontecia aquela baderna na nossa casa, eu corria para dentro do meu quarto e lá eu me trancafiava e eu ficava lá dentro. E sabe de uma coisa? O Espírito Santo disse assim: tenta fazer diferente. Agora dá a cara para bater. Sai para fora. Se envolve na briga. Faz a coisa acontecer. Não fica mais lá dentro do quarto. Joga a chave fora, escancara a porta, abre a janela, tira o blackout, deixa o sol entrar e não tenha mais um lugar para onde correr. Faz o caminho inverso, dá uma resposta diferente, reage diferente. Agora, sai para fora para ver no que vai dar. E foi assim que eu consegui sair daquela condição. Então, algumas vezes nós temos áreas de conforto na nossa vida que elas são as nossas áreas de fuga, que já são de estimação. E Deus está dizendo: eu quero te tirar desse lugar para que você experimente coisas novas em mim. Mas nós ainda estamos ali, à porta. Nós precisamos acessar o templo e sair a hora que nós quisermos. Entrar e sair a hora que nós bem entendermos. Porque não se trata mais do lugar, se trata de nós. Você vai estar num lugar de religião, de confusão, de injustiça, mas aqui dentro é o templo, é onde a presença dele habita. E isso ninguém pode roubar de você. Amém. Isso ninguém pode tirar de você. Pode acontecer qualquer situação complicada, o caos se instalar, mas aquilo que foi estabelecido no seu coração, isso permanece. Fique de pé comigo. Antes de falar, tu cantava sobre mim. Eu quero convidar você que deseja se movimentar, tão bom, sem muletas emocionais, sem bengalas espirituais. Você que deseja ser um cristão de experiência genuína com o Espírito Santo e com Deus, para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Saia do seu lugar e venha orar com a gente. Nós queremos orar sobre isso. Nós queremos ter uma palavra de oração sobre isso. Para mim, antes de falar,
Antes de eu falar, enquanto o Renan adora, estava sobre mim. vem à frente. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor, nós declaramos nesta noite que nós estamos cansados de esmolas. Nós não queremos mais viver na coxidão espiritual, sendo conduzidos diariamente a um lugar de adoração a Ti. Mas nos dá, Senhor, uma ativação no Espírito, capaz de nos devolver a fome e a sede, de nos impulsionar a novos posicionamentos, a novos direcionamentos. Porque eu sei que não é de prata nem de ouro que precisamos, mas é daquilo que o Senhor pode nos dar para o cumprimento do propósito. Existe uma medida muito mais alta que nós precisamos experimentar. Existe um lugar muito mais excelente que nós precisamos encontrar. Não nos deixa, Senhor, nós nos acostumarmos com as coisas corriqueiras do dia a dia que nos impedem de viver a Tua vontade, mas nos dá, Senhor, nos dá condição de sermos testemunhos de uma experiência verdadeira contigo. Que a nossa vida, ela fale do nosso encontro contigo. Que o nome Jesus ecoe através de nós, da forma com que nós nos comportamos, pensamos, vivemos, falamos. Nos dá esse lugar, Senhor. A partir de hoje, nós queremos dizer que nós não vamos mais colocar ninguém entre nós e o Senhor. Nós não iremos estabelecer mediadores para nós nos aproximarmos de Ti, mas nós escolhemos, Senhor, sair deste lugar. Nós aceitamos aquilo que Pedro e João carregavam, que estava acima de dinheiro, estava acima de condição social, estava no lugar sobrenatural, estava na presença do Espírito, estava cheio da glória de Deus. É disso que precisamos, é isso que esperamos, essa é a expectativa do nosso coração. Nos dá, Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me
Nós vivíamos à margem, nós vivíamos sem expectativa, nós vivíamos sem possibilidade, nós vivíamos à porta, sendo conduzidos dia a dia. Mas de repente, alguém nos falou de algo maior do que nós poderíamos imaginar, que estava muito além daquilo que nós poderíamos experimentar, que dilatou a nossa visão e o nosso campo de visão, e nos entregou o poder do Espírito Santo, que é capaz de transformar a nossa vida e mudar a nossa história. Eu estou falando de um poder inimaginável, ilimitado, que habita dentro de nós, de mim e de você, através de uma esperança, através de uma experiência tão tremenda que você teve ao encontrar Jesus, a Ele receber você no seu coração como filho. Você agora recebeu o Espírito Santo da verdade, que te guia ao lugar correto, às escolhas certas, a fazer as opções corretas de vida, a falar as palavras certas na hora certa, a se comportar da maneira adequada, tudo inspirado pelo céu. Você sabe o que isso significa? Uma vida excelente, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida integral, uma vida em que a glória de Deus ela vai emanar através de você em todas as outras áreas da sua vida. Eu gostaria de pedir que os pastores viessem aqui à frente e que ministrassem, e que nós literalmente vivêssemos nessa noite essa palavra, que nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos nós damos a vocês, o Espírito Santo, e nós vamos dar uma ordem no reino do Espírito para que você se levante e você passe a caminhar, você passe a andar. Chega de inércia, chega de passividade, chega de letargia, chega de paralisia. É momento de você começar a caminhar rumo ao centro da vontade de Deus, daquilo que Ele estabeleceu sobre você. Feche os seus olhos, os pastores irão passar e vão até você. Você que está aqui nesta noite, que é pastor líder, vem à frente e nos ajude nessa oração. Nós queremos ministrar sobre essas vidas. Destrói as mentiras pra me encontrar. Sim, Senhor, nós declaramos: levanta-te e anda, levanta-te e anda, levanta-te e anda, e tudo será diferente, e tudo será diferente. Destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba muralhas.
por ti. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Como é bom ser amado por ti, amado por ti, Senhor. Como é bom ser amado por ti, amado por ti, Senhor. Como é bom ser amado por ti, amado por ti, Senhor. Como é bom ser amado por ti, amado por ti, Senhor. Como é bom ser amado por ti, amado por ti, Senhor. Como é bom ser amado por ti, amado por ti, Senhor. Como é bom ser amado por ti, amado por ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Levante as mãos ao alto. Repita assim comigo: eu irei suportar o tempo do alinhamento. Deixa eu explicar algo para vocês. Olha aqui para mim, para a gente encerrar. Quando a gente faz uma cirurgia plástica, tem que ficar feio para ficar bonito, né? Eu sempre digo assim, né? A gente vai lá descontente com o nariz que Deus nos deu, olha no álbum do médico cirurgião plástico, escolhe o nariz do príncipe da Branca de Neve, o nariz que você sempre sonhou. Ah, eu quero esse narizinho aqui, né? Aí você vai lá e faz a plástica. Quando você volta para casa, a quantidade de hematoma, o sangramento, o inchaço, o edema, você diz: o que eu fui fazer da minha vida? Quando você tira as ataduras e se olha na frente do espelho, você vê o que você foi fazer com seu rosto, você diz: meu Deus, estava melhor do jeito que estava, para que eu fui inventar isso? Só que com o passar dos dias o inchaço vai embora, o edema some, o sangramento para, você começa a se desinchar e daqui a pouco você está lá com o nariz que você sempre sonhou. Com Deus é assim, tem que ficar doído para ficar bom. Às vezes Ele começa a mexer em áreas da nossa vida para nos colocar em pé, mas a gente estava tão mal acostumado ali sentado recebendo esmola que estava bom viver daquele jeito. Mas Ele nos dá uma sacudida e nos tira desse lugar para nos dar nova possibilidade de vida. E às vezes a gente não quer sair dali, é incômodo, é desconfortável, mas a gente precisa. Então você precisa ter um acordo agora, um pacto com o Senhor, de suportar esse momento de você se levantar e saltar para entrar no tempo, porque é um tempo oportuno para a sua vida. Amém? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Alguém que deseja receber Jesus nessa noite, levante sua mão.
nós gostaríamos de orar pela sua vida. Amém? Amém? Isso. Se você quer receber Jesus, vem aqui à frente comigo. Isso, vamos orar aqui. Eu gostaria de pedir à equipe que viesse comigo aqui orar. Amém? Estenda suas mãos para cá, querido. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que hoje estão fazendo essa escolha de sair desse lugar. Amém? Vamos orar? Isso. Traz ele ali para mim, Isso. Aqui, irmãos. Esse irmão aqui. Isso. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelos teus filhos que nesta noite te recebem. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque hoje há uma festa nos céus. Nosso coração está quebrantado, está contrito, está moído por tantas coisas da vida, mas o que nos alegra é saber que há uma festa nos céus, e nós nos alegramos com a tua alegria, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha colocar as suas mãos e venha fortalecê-los nessa jornada, nessa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês podem seguir os nossos irmãos aqui na salinha do lado. Amém? Estenda a sua mão para o alto. Coloque a mão, faça o seguinte: com uma mão você levanta para o alto, mulher com mulher, homem com homem. Coloque a mão na pessoa que está do seu lado aí, irmão ou irmã, e abençoe a semana dele, a semana dela. Amém? Liberando decretos de bênção. Pai, nós te louvamos por esta noite, te agradecemos por esse encontro maravilhoso contigo. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos direcionar durante esta semana e que a tua graça seja sobre todos nós. Queridos, vão em paz, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.